Então essa é a aula 9 do curso de Introdução à Criação de Jogos. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto que eu passei, mas ainda tem que falar mais dele. É bem importante, é usado em todas as linguagens de programação. Eu tô sem, só um adendo já, eu tô sem a câmera aqui, deu um probleminha no meu celular aqui, eu não consegui conectar, então vai ser sem a minha webcam. Mas não tem problema. Então, o que a gente vai falar hoje, nessa aula 9, é um assunto que não é mais tanto de slides, é mais de exemplo prático no Scratch, que são funções. Funções e métodos. O que são funções e métodos? Basicamente, quando você tem um código repetido que faz a mesma coisa, ele pode ser uma função. Você pode transformar isso num método, né? Isso já é mais pensando no vocabulário, né? Estender o vocabulário. Lembra que a gente falou, né? Quanto mais coisas mais palavras relacionadas a isso a gente aprender, melhor. Então, funções são pedaços de código que faz uma função. Ele tem uma função. Então, se eu tenho um pedaço do código, eu já vou mostrar aqui certinho ali os exemplos, né? Mas função, ela tem esse nome, ela pode ser chamada de método, quando essa função ela está relacionada a uma classe, mas isso a gente não vai ver aqui, classe, né? Porque basicamente a gente vê atores aqui, a gente vê como que a palavra que é template não nós vemos aqui modelos de atores, né? Então, quando a gente vai fazer um ator, né, um personagem, a gente tem o personagem, e se eu mandar o Scratch, né, criar um novo personagem, ele vai usar como modelo o personagem original. Então, eu posso, por exemplo, ter um inimigo, e quando eu for criar um outro inimigo igual, o modelo dele é o inimigo original. Ter isso em mente, né? É a classe, é o objeto como se fosse uma classe. Mas isso ainda é meio confuso explicando, mas é mais para terem ouvido isso já uma vez, para quando um dia forem estudar mais a fundo essas coisas, vocês já ouviram, né, sobre isso. Então, funções, elas são blocos de códigos que fazem uma função. Por que é usada uma função? Normalmente, quando eu tenho um código que faz a mesma coisa em diferentes lugares, ou um código que ele faz a mesma coisa, só que usa valores diferentes, né? Então eu tenho um código que adiciona pontos no meu contador de pontos, e toda hora que eu ganho um ponto eu quero tocar um som. Então, toda hora que isso acontecer, no Scratch você pensa, tá, então eu vou adicionar mais um valor ali na minha variável de pontos e vou mandar tocar um som. Só que se você em algum momento quiser fazer mais alguma coisa, quando você adicionar um ponto, você tem que caçar no seu código inteiro onde que você ganha ponto. E lá, daí, por exemplo, quero trocar o som, daí vai lá e troca o som de cada coisa. Você quer, por exemplo, quando o cara fazer 10 pontos, tocar um som diferente, ou trocar a cor da pontuação, trocar a cor de alguma coisa, né, deixar mais difícil que seja. Você precisa de uma função para fazer isso, que você, no seu código, você vai chamar adicione um ponto, adicione alguns pontos, né? E você pode até passar para essa função um número. Você fala adicione um ponto, adicione 2 pontos, vai que você pegou um item que ele dá mais pontos. Então a sua função ela pode receber valores. Pense em função como um trabalhador que vai receber a ferramenta e o material para fazer alguma coisa para você,
E ele pode ou te retornar, te entregar alguma coisa que ele fez, ou ele simplesmente faz, né? Então, uma função ela também pode retornar valores. Você pede para ela somar um número, e ela vai somar e vai te retornar um valor. Vários blocos do Scratch são funções, né? Se o bloco fala mover 10 passos, então é uma função que faz alguns cálculos, né? Ele pega a direção e anda em relação à direção. Isso que é mover 10 passos, né? Então, o Scratch é uma função de blocos personalizados. Eu vim aqui, tô aqui no Scratch, eu criei um projetinho bem simples aqui. É quase que um DVD, sabe quando... Eu vou dar um play aqui, ó. Opa, não, ainda não tá assim agora, porque eu ainda tenho que terminar uma coisa, eu queria terminar isso na aula. Deixa eu só mandar a minha maçã voltar aqui para o início. Pronto. A intenção é, essa maçã ela vai se deslocar como aquela propaganda aquele negócio do DVD, sabe? Que ele fica pulando para todo lado. Aqui vou mandar ele começar um pouquinho para cima. Ele vai pular nas bordas e fica pulando por aí. Certo? E daí é só para a gente poder visualizar isso. Então, o que eu fiz aqui? Opa, vamos mudar para o português aqui. Português brasileiro aqui. Então aqui no início, né, aquela mesma coisinha, eu tenho um bloco, eu tenho uma parte só para configurações iniciais do meu ator. Eu tenho um loop, um ciclo de jogo aqui acontecendo, né? Sempre que esse ciclo é válido para esse ator, é a maçã. Então ela vai se mover 10 passos e esperar um pouquinho. 10 passos, né? Mova 10 passos é uma função, basicamente. Porque eu tô falando assim, ei, mova X passos. X é 10, né? Então mova 10 passos. E para onde que ele vai? Bom, ele vai considerar a direção do ator, tá aqui no cantinho, a direção. Então, se ela tiver apontada ali para cima, aqui, ó, ela tá meio que olhando para cá, então ele vai se mover para cá, né? Então, isso é basicamente uma função. Aí eu tenho aqui algumas situações em que eu precisaria usar uma função, né? Quando este ator for clicado, eu quero que ele dê um som aqui, até que eu gravei com a boca. É um barulhinho. Ele dá uma piscadinha, né? Tem até um efeito aqui, e ele gira. Então, se ele estiver andando, né? Como ele vai girar, ele vai mudar de direção. E quando eu apertar a tecla espaço também, eu quero que aconteça a mesma coisa. Veja que esse código está duplicado. E se eu quiser mudar, por exemplo, o efeito do brilho para outro valor, ou se eu quiser adicionar mais um som diferenciado, né? Ou não só isso, se eu quiser adicionar mais coisas aqui, mudar esse código, eu não quero tocar um som, agora eu quero que ele faça outra coisa, né? Ou eu quero tocar um som quando ele para de brilhar. Então, toda essa modificação você teria que caçar em lugares no seu código aqui. A gente está falando aqui de um código simples, então isso não parece ser tão difícil. Mas quando você tem um projeto maior, por exemplo, eu tenho o meu joguinho aqui que eu fiz como projeto da minha faculdade, né? Aqui eu acho que eu até já mostrei em aulas anteriores, ele é um projeto bem grande, olha, os códigos são bem grandes e ele usa função, né? Ele usa função aqui, ó. Tem coisas aqui, ó, função, e as funções sendo chamadas aqui. Eu tenho costume de fazer as coisas em inglês aqui. Opa, no Discord eu caí, voltei aqui, Matheus, deu uma caída aqui. Isso aí. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Discord meu aqui fechou, abriu e fechou de novo. Fechou e abriu de novo. Pois é, do nada. Então, só recapitulando alguns segundos antes. Então, aqui nesse projeto grande, né? Isso, num projeto pequeno, você vê uma coisa aqui do lado da outra e consegue modificar. Mas pense num projeto maior, por exemplo, esse aqui, né? Que você está vendo aqui um código aqui.
Nossa, mas você olha assim, não é muita coisa. Não, pera, esse é um código só do inimigo. Daí tem um ator. A colisão aqui, ó, tem animações. Eu tenho a interface, né, que é o ponto. Eu tenho aqui o personagem, que é o mais gigante de todos. Olha só o código dele, que tanta coisa que ele faz. Isso aqui é um projeto de dias, né, que levou para eu fazer, porque ele é um projeto de final de semestre da faculdade, que eu fiz um jogo de luta, basicamente, aqui um jogo de defender um local, assim. É bem legalzinho. Inclusive, ele tá no meu... eu vou dar um play aqui. Ele tá no meu... como é que fala? No meu perfil do Scratch, né? Eu vou ter que até botar aqui. Vocês podem ver que é Cris_DBHR. Eu vou postar esse link aqui pro... Vamos ver, ó, ver a página do projeto. Aqui, ó. Isso aqui é um projeto publicado. Ele tem até as instruções aqui, né? Tem pessoal para dar like e tal, né? Pode comentar. Eu vou postar aqui, ó. Links para estudos. Um projeto que fiz em um semestre da faculdade de jogos digitais. Um projeto maior, né? Então aqui é link para estudo, eu coloquei lá no... Então, todos os jogos do Scratch, veja que legal que a gente sempre fala, você pode vir aqui e ver interior, né? E daí você vai ver o código dele. Então, eu vou dar um play aqui só para vocês verem como é que ele é. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro por que eu fiz essa introdução aqui. Eu acho que eu tinha que iniciar no modo turbo, que o Scratch tem um modo turbo. Olha, ele deu um gritinho, ok. Deixa eu ver se tem algum botão que eu tenho que apertar. Não, acho que era só um teste mesmo. Se eu segurar Shift e clicar aqui, eu ligo o Scratch no modo turbo. Eu acho que as coisas elas funcionam mais rápido. Olha, eu fiz isso aqui, daí eu faço umas animações aqui. Street Fighter 1. Ó, pressione S. Esses sons, essas coisas, é tudo do Street Fighter, né? Mas foi só pra estudo, né? Ó. Apertei S. Ó. Então ele tem aqui um menuzinho, um som, tem uma animação de menu. Não dá pra jogar de 2 porque não deu tempo de eu fazer isso. Tem os créditos aqui. Ali, ó. Fiz uma animaçãozinha, uma fotinha ali. Ó, inicia a animaçãozinha, sumiu, deu um efeito de fade in, fade out. Aí tem um tutorialzinho rápido ali, atacar, o super ataque, o correr. Então tá, apertei em S aqui, vamos ver. Ah lá, já apertei, comecei apanhando. Tem uma música, tem... Tudo som, a maioria dos sons é feito com a boca, né? Tem alguns que eu peguei da internet mesmo, porque é só pra estudo, né? Ó, daí eu dou um soco, se eu apertar rápido ele faz um combo. Não, se eu segurar o botão ele faz um combo. Ele carrega a barra de especial, daí tem um carinha lá que ele fica atirando, né? E eu também, se eu levar muito dano aqui, ele vai me jogar vida em um momento. Ó, tem toda a animação de vida lá em cima, ó. Quando eu perdi a vida, ele me dá um retorno. Ó, do quanto de vida que eu perdi. Isso aqui, Matheus... Puxa vida. Olha lá, ele me jogou uma vida porque ele viu que eu tô com pouca vida, né? Então, pensa nisso como condição, né? Se o jogador tá com pouca vida, joga uma vida pra ele, é tudo função. Só que se eu não me lembro, ele não joga o tempo inteiro. Ah, não, ele joga assim. Ele parece que... Eu sei que ele demora um tempo pra poder me jogar de novo, mas ele sempre vai me jogar. Aí tem toda aquela questão de dano, né? O meu soco tem um dano diferente do da arma. Veja que eu fiz até uma animação da balinha caindo no chão ali, olha que legal. Então foi bastante polimento. Quanto tempo demorou pra produzir? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu confesso que eu não lembro muito bem, Matheus. Eu acho que foi tipo
uma semana de trabalho, assim, e no final, assim, uma madrugada para entregar, como sempre, né, nos trabalhos da faculdade. Mas não foi muito demorado, assim, foi tipo, comecei na terça e entreguei na sexta, assim. Mas foi bem cansativo, porque eu tava bem cheio de coisas para fazer na faculdade e acabei que tive que até virar uma madrugada fazendo. Coisas de universidade, né? Isso acaba acontecendo. Ó, tem colisão com a parede e tal, né? Mas veja que isso aqui é tudo uma sequência de condições. Ó. O inimigo ele tem uma iazinha, então ele tá vindo aqui, ele ataca, ele começou a ir para um outro lado quando ele me viu. Ele tá meio doido porque ele dá uns socos de vez em quando no ar ali, ó. Olha lá, ó. Ele tem um atraso para começar a dar soco, né? Aqui parece que meu amigo me atingiu, mas na verdade foi outro que tem um soco antes de cair. Mas é isso aí, ó. Aqui, quando eu dei pausa, até já ficou um pouco uma visualização das coisas, né? Essa parte vermelha aqui é o que colide com o inimigo. É o que chama de hitbox nos jogos, né? Mas enfim, só para demonstrar aqui, né? Para complementar o que a gente está falando. Então, vamos fazer a nossa função aqui. Vamos fazer a função. Meus blocos, então vou em meus blocos. São basicamente minhas funções. Eu vou criar um bloco. Eu quero criar um bloco que vai deixa eu ver, girar, só girar, né? Girar animando, por exemplo. Criei aqui um nome, né? O nome vai aqui. Eu posso até deletar alguma coisa se eu adicionar uma entrada. Você pensa aqui, né? Adicionar uma entrada é porque eu posso passar um número aqui, ó. Número ou um texto, né? Número, por exemplo, quantos graus, né? Posso adicionar outra entrada. Tempo para ficar branco quando brilha, né? Porque ele tem um brilhinho branco. Então veja que ele é personalizado. Eu não quero fazer isso. Eu só vou ter a função de girar animado, adicionar um rótulo. Esse aqui é só um textinho, né? Eu posso adicionar girar animado, por exemplo, por, né, segundos. Daí adicionar aqui, ó, e depois brilhar por segundos aqui, ó. Por exemplo, né? Girar animado por tal e depois brilhar por tal, entendeu? Tua função faz essas coisas e ela recebe números para poder trabalhar, né? Por agora eu quero só girar animando. Ó, confesso que eu não sei exatamente o que é isso aqui. Eu acho que é quando tá no modo play. Isso aqui é novo, isso aqui não tinha antes. Então, ou se o jogo estiver pausado, ele não vai acontecer. Não sei. Eu quero que ele aconteça só quando tiver o jogo acontecendo, a tela atualizando. Se eu pausar o jogo, eu não quero ficar girando, né, animando. Então eu vou deixar assim. Quando eu criar isso, o Scratch ele já vai criar em algum lugar por aqui. Isso você vai ter que procurar. Mas ele vai criar isso aqui, ó. Defina. Girar animado. Então defina. O que é defina girar animado? Defina significa eu dizer pro Scratch o que é girar animado. O que fazer quando em algum momento do código eu chamar isso aqui, ó. Girar animando, né? Bom, basicamente é fazer o que está aqui. Eu quero que ele faça o que está aqui, então eu vou pegar, simplesmente arrastar a partir desse aqui, ó, e colocar aqui. E agora se eu botar isso aqui, ó, girar animando, e eu pegar esse cara aqui, eu vou jogar fora, eu vou jogar aqui do lado, ó, já sumiu. Eu vou colocar aqui girar animando. Então eu tenho aqui quando o ator for clicado, quando eu apertar a tecla espaço, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Veja que ele está piscando aqui, ó. Ele está piscando aqui é porque isso aqui está sendo executado, ó. Lembre daquilo, ó.
tá? Então eu tenho duas condições que fazem a mesma coisa de uma forma mais inteligente. Quando eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo só aqui. É muito simples, né? De fazer isso. Nossa, tipo, é só isso, na verdade. Eu vou usar outros exemplos, claro, mas em resumo é isso. Tipo, resumão é você declarar blocos personalizados que são suas funções. Esse conhecimento é muito importante. Você usa ele em todas as áreas de programação. Você usa funções, então qualquer linguagem de programação, seja Scratch, seja C Sharp, seja Unity, seja Monogame, Unreal, tudo que você for usar para fazer um jogo, você vai usar função em algum momento, né? Então, isso aqui, esse bloco personalizado é uma função. Pensa nele como uma função porque é o que ele é. É um método, é uma função do seu ator. Pode ver que se eu clicar aqui no palco, não tem essa função, né? Só na maçã. Girar animando. Então, o que eu guardei para fazer aqui é fazer uma função diferente. Eu quero... Aqui, ó. Sempre que... eu posso até, por exemplo, para ficar mais claro... Não vou fazer isso. Eu ia fazer uma função só para inicializar a maçã, mas isso não precisa. Deixa aqui. Já está iniciando aqui no início, então tá bom. Aqui é início, ficou mais bonitinho assim. Início. Sempre, né? Então, o que eu quero fazer é, quando essa maçã aqui bater na borda, ela quicar. Só que eu não quero só que ela quique, né? Porque o Scratch ele tem isso. Se tocar na borda, volte. Então, se eu dar um play aqui, ó, ela tá já fazendo isso. Tocando na borda, ela tá voltando. Eu quero que ela faça não só isso, mas eu quero que ela faça isso aqui, ó. Então, eu vou ter que criar uma função nova fazendo essas coisas. Deixa eu ver se tem isso. Não tem, eu vi bastante antes e não tem. Vou fazer uma função aqui que é o seguinte: criar um bloco. Se tocar na borda, anime volte. Basicamente. Ok. Tá? Então eu defini isso aqui. E eu vou fazer essa função rodar aqui, ó. Depois que ele se mover, ele vai ver se tocar na borda, vai animar e voltar. Então, o que isso aqui precisa acontecer? Eu preciso ver se eu tocar na borda, eu vou animar e voltar, que é basicamente girar animando aqui. Eu vou chamar isso aqui, mas antes disso eu tenho que isso aqui já quase que caracteriza colisão, né? Então você, quando for fazer alguma coisa, você já pode pensar em colisão como isso, mas pensa o seguinte: o que é a borda, né? O que é a borda? É quando mais ou menos a minha maçã passar da posição x 250 menos 250, y 250, não, y não é tudo isso, y é 200, mais ou menos ali, ó. 200, nem isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos considerar uma variável até aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Para todos os atores. Tela X. Tamanho... Opa, eu tenho costume de fazer essas coisas. Então a gente pode começar a fazer, né? Para vocês terem costume. Lembra que eu falei pra gente não usar espaço nem acento nas coisas? Vamos já ter o costume de fazer isso aqui. Botei um underline no lugar do espaço, né?
Tamanho da tela X para todos os atores, então eu botei tudo maiúsculo, né? E tamanho da tela Y para todos os atores. Quem vai mexer nessa variável para mim é o cenário, é o palco, né? Não a minha maçã. Não é a minha maçã que vai falar qual o tamanho da minha tela, é o meu palco. Quando? Quando o jogo iniciar. Ela vai pegar e vai falar. Deixa eu ver se eu já tenho blocos que fala o meu tamanho da minha tela. Tamanho, posição X do mouse. Não quero isso. Tamanho, letra, junte maçã com banana. Número aleatório entre 1 e 10. Arredondamento D. Não tem. Então mude variável para. São duas variáveis que eu quero mudar. Então eu quero o tamanho da tela X e o tamanho da tela Y. Eu sei aqui, né, no olho aqui, eu vou ocultar esta visualização aqui, ó, aqui no Xzinho, tá? Porque eu não quero mostrar isso. Mas pelo que eu vi aqui no olhômetro aqui, ó, menos 240, né? Então não é nem menos, é 240. E isso não é nem o tamanho da tela, né? É o máximo do X para a esquerda ou para a direita. E do Y é 180 mais ou menos ali, tá? Então 180. Então esse é o tamanho mais ou menos do meu cenário aqui, tá? Considerando que o meio é aqui, então para cá tem 240 pontos, para cá tem 240, para cima tem 180, para baixo tem 180 também. Então logo, se a gente fazer umas contas aqui na minha calculadora, a minha tela tem 480 por 360. É quase o tamanho basicamente de um vídeo que não é HD, né? É SD, lá dos antigos, lá do YouTube. É uma proporção 4:3 para aqueles monitores mais antigos, né? O monitor quadradinho. Então aqui eu já defini o tamanho da minha tela aqui, ó. Essa variável já está definida quando eu clicar. Porque lá na minha maçã, eu quero usar esses valores para fazer alguns cálculos aqui. Eu vou fazer uma sequência de verificações aqui. Eu vou agilizar um pouco, porque isso aqui não fala muito sobre função, é mais código mesmo. Mas se vocês já verem quando vocês forem implementar uma função. Acho que eu até vou falar um pouquinho de mensagem também para aproveitar. Olha só que legal. Espera aí. Vou usar um se não. Se, o que eu quero fazer? É muito simples. Se a minha posição, posição X. Eu vou até mostrar essas coisas, tá? Eu vou mostrar essas informações. Liguei essas variáveis, elas são azulzinhas porque elas são só da maçã. Elas estão sendo mostradas lá. Se a posição X for maior que tamanho da tela X, então ele bateu na tela, então eu quero girar animando, tá? Se não o quê? Senão eu vou reverificar isso aqui, eu vou duplicar e vou colocar aqui dentro, ó. Então se a posição X for menor que o tamanho da tela vezes menos 1, que vai ser menos 240, né? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal. Então, isso aqui.
se não, se não. É basicamente isso aqui, ó. Duplicar, ele vai ver para cada posiçãozinha. Aqui eu já vou deletar aqui, ó. Posição Y. Vamos manter aqui o nosso padrão. Vamos duplicar isso aqui, ó. Primeiro o maior, depois o menor. Apagar o bloco, arrastar aqui. Se o tamanho da tela apagar o bloco... Ó, aqui eu posso mudar, ó. Botão direito aqui em cima, eu posso até mudar o tamanho da tela em Y. Se a posição Y for maior que o tamanho da tela, gira animando. Aí eu vou duplicar esse aqui. Vai ficar bem gigantinho aqui, mas eu já vou apagar para não me confundir. Esse aqui é um bloco... eu vou mudar aqui nesse bloco aqui. Opa, tá meio ruim de acertar. Vamos... Posição Y, posição X. Tem que fazer com cuidadinho aqui para não errar, né? É meio chatinho, mas é uma coisa que você tem que fazer devagarinho para você não precisar refazer. Botão direito. Então, vou duplicar isso aqui, ó. Pá. Então, ficou meio grande, gigante aqui, mas ele faz o que a gente quer. Não tem problema, tá? Se você fizesse isso aqui, tá? Eu fiz isso aqui só para ficar bonitinho, mas eu vou fazer do jeito... Ctrl Z. Eu vou fazer do jeito, entre aspas, errado aqui. Apagar, arrastou, apagou. Eu tenho 4 verificações. A minha tela tem 4 bordas, então tá certo. X positivo é para cá, X negativo é para cá, Y positivo é para cá, Y negativo é para cá. Tamanho da tela. Então, se alguma coisa dessas for verdadeiro, se o tamanho isso aqui for verdadeiro, eu vou entrar aqui, eu vou girar animando. E se não, aqui, ó, se não, né, no final das contas, não faz nada. Não tem importância ter essa instrução aqui vazia, tá? Não vai fazer nada, tá? Dá para deixar ali para você não precisar trocar, né, a condição. Então, a todo momento eu estou fazendo essa verificação, eu tenho essa definição. E eu quero testar agora. Vamos testar. Vou dar um play aqui. Olha lá. Ó. Veja os números ali mudando. Ó. A direção da minha Apple. Olha, ele deu ficou meio doido ali. Porque ele está batendo. Ele virou para apontar para dentro, para fora da tela, só que quando ele viu que ia ir para fora, ele falou: não vou para fora, né? Então ele mudou de direção várias vezes até sair. Olha lá. Até sair da tela, né? E a mesma coisa, se eu clicar nela, ela muda de direção, e se eu clicar até aqui espaço, ela também muda. Essas direções seguem um padrão ou é aleatório? Ela é padrão, né? Veja que ela está batendo aqui, ó. Eu botei aqui os números aqui da posição só para você ver ela se deslocando, ó. Menos tal, X aqui está bem louco esses números. Ó. Aqui, ó, vou dar um pause aqui, ó. A maçã está na posição menos 226.20. É porque posição ela pode ser não pode ser exatamente, não, às vezes não é 226, ela é vírgula alguma coisa, porque ela está quase entre 226 e entre 227. Daí pode ser essa posição aqui. Tá certo isso aqui, tá? Então é um padrão que segue, né? Quando eu giro animando, eu giro 90 graus. Eu posso mandar um número aleatório entre 1 e 300.
colocar 15 e vamos pegar um múltiplo de 15 aqui. 300 é múltiplo de 15. Ok, enter aqui, ó. Olha lá. Ah, não. O DVD, ele não é aleatório. Ele realmente ele gira ele gira de um jeito fixo, né? Mas ele não faz igual a gente está fazendo aqui. Ele inverte a direção que ele está indo. Aí já é meio diferente aqui o negócio. Vamos só tirar esse bloco. Ó, posso deixar isso aqui solto também, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso deixar o código guardado ali do lado, ó. É que dependendo da posição que ele bate, veja que ele não tem que ir 90 graus, ele tem que ir menos 90 graus. Como eu queria resolver isso? Agora até eu estou confuso, né? Veja que ó, às vezes ele quica lá, ó. Vou botar só a direção aparecendo na tela. Agora até eu estou confuso de como eu faria isso, ó. Direção. Menos 45, menos. Aqui, ó. Essa aqui é a rotação da maçã. Como eu vou fazer para a maçã, sempre que clicar na tela, ela girar em uma posição que ela só bata uma vez? Ó, aqui ela teria que girar para o outro lado, aqui ela girou para o outro. Aí como ela viu que ia ir para fora da tela, ela girou até a rotação dela, mandar ela para fora. Como que eu iria fazer isso? Até eu agora tô confuso. Deixa eu pensar. Coloco para girar sempre em 180. Ah, mas se girar em 180, olha o que vai acontecer. Ó, 180 ela vira para um... Ela vai ficar clicando assim, ó. Isso é 180, né? Basicamente ela vira de costas. Eu acho que não... Eu acho que quem vai definir quantos graus eu vou girar... 35, vamos testar com 35. Não, aqui ó, até 35 ele vai girar menos, né? O que dá para eu fazer, eu pensei aqui agora, é eu girar ele aqui, ó. Posição tal, se bater embaixo ele gira 45. Posso então fazer o seguinte, eu posso definir esse girar animando para a direção negativo, multiplicando, girar animando, multiplicando, girar animando, multiplicando. Então quando eu bater no x por 1, por menos 1, por 1, aí eu vou multiplicar esse aqui por multiplicando. Acho que eu posso clicar e arrastar aqui, eu pego essa variável que eu recebo, ó. Posso pegar ela à vontade, né? É assim que eu pego a variável que eu recebo. Uma coisa que eu sempre esqueci de falar nas aulas, agora que eu lembrei, salvar o projeto, pessoal. Salvar agora, tá? Tem que clicar aqui em cima para salvar, ó. Salvar o projeto. Eu sempre me lembrava no final da aula que eu salvava o projeto só no finalzinho da aula. Gire multiplicando tal.
Não sei se vai dar certo isso aqui. Isso aqui eu tô no chute mesmo. Vamos ver, né? Quando for embaixo ele gira para um lado ou para o outro. Não, não deu. E embaixo... Embaixo é 1. E aqui é menos 1. Não, não. Eu estou multiplicando, daí em vez de girar 90, eu giro menos 90, né? Talvez o multiplicador não tenha nem ser isso, tem que ser por 2. Não. Lá em cima não é 2. Multiplico por 1, ele vira ele mesmo. Lá na esquerda também não é 2. Nenhum lugar é 2. A verificação não é essa. Tá errado a forma que eu tô verificando. Ficou agora, até eu fiquei confuso aqui agora em como resolver esse problema aqui dentro do Scratch. Eu sei que a gente podia usar o conceito de vetores, direção, e inverter um vetor, né? Inverter não, refletir um vetor, né? Então ela iria quicar certinho. Mas daí para aplicar isso aqui dentro do Scratch é uma trabalheira grande. Eu acho que se você fosse resolver esse problema, teria que fazer uma verificação dado o ângulo que ela bate lá em cima, para onde que ela vai virar, se é 90 graus ou menos, ou 180, né? Ou mais ainda, 270, né? Daí ela dá um giro quase que completo. Mas é uma coisa para quebrar a cabeça aí em casa. Uma tarefa de casa aí, para quem quiser resolver esse problema. Porque agora eu fui pego. É que aqui dentro do Scratch, como a gente não tem muito conceito de direção, para aplicar essas coisas ficaria bem complicado aqui. Deixa eu pensar, talvez... Dá para fazer desaparecer quando for para baixo e aparecer vindo de cima? Dá. Dá sim. Você usa as mesmas verificações aqui. Se ela está aqui, né? Se ela está na posição X aqui, eu posso mandar ela para a posição aqui, ó. Vamos fazer então ela... Mas daí aqui ela nunca vai girar, né? Mas vou fazer aqui, ó. Vou guardar esse bloco de código aqui, ó. Guardar aqui. Eu vou botar aqui do lado. Ninguém está chamando ele, ele não vai ser executado. Então eu vou apagar isso aqui. Se a posição X for maior que o tamanho da tela, então se está para a direita, eu quero que ele venha para a esquerda. Então eu faço vá para mude X para posição X é negativo, né? Então eu vou duplicar essa multiplicação aqui. Eu vou só tirar esse troço aqui e vou duplicar aqui. Então se ele for da direita para lá, ele vai mudar X para... Se X for maior que o tamanho positivo, vai para negativo. Se for isso aqui ao contrário, eu vou duplicar aqui. Mude para posição X... Bom, 1 é o mesmo, posso até deixar assim, não vai mudar em nada. Mude, aqui ó, aí é diferente. Mude Y se o X for maior. Vou duplicar, eu até podia transformar isso numa função. Essa mudança aqui, né, exatamente. Mas vamos fazer assim, só pra gente demonstrar rapidinho aqui. Mude X para... Aqui é menos 1 e aqui é 1 mesmo, porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Porque quando você multiplica um número por 1, vai dar na mesma, a não ser que ele seja negativo, né? Aí ele vai inverter o sinal. Não vai inverter o sinal. Agora eu buguei.
Mas vamos ver aqui. Como esse tamanho de tela é posição... Vamos ver, vamos testar aqui. Ó. Olha lá. O comportamento é esperado já. Opa, onde está minha maçã? O Y, mude Y. Se o X for maior, muda Y para a posição Y-1. Eu acho que eu estou tendo uma confusão aqui na parte de posição. Y for maior, Y tal. Y for menor. Vamos tirar isso aqui só para não me confundir, que eu acho que eu estou confuso. Menos tal, se a posição Y for menor que o tamanho da tela vezes menos 1, mude para X. Y para. Se a posição Y for maior que o tamanho da tela em Y, tá certo. Está certíssimo. Posição X, X, Y, Y. Não tem nenhum bloco voando por aqui. Opa. Ele tá andando, se arrastando por lá. X menos, daí foi para mais, daí foi para menos. E o Y... agora eu estou bugado aqui, pessoal. Se não. Algum sinal eu errei aqui. Isso aqui é aqueles momentos de ficar quebrando a cabeça. Talvez, se eu falar aqui pro meu Scratch o tamanho da minha tela é um pouquinho menor em Y, talvez ele vai entender isso. Eu acho que ele não tá chegando nem nessa... Não, ó. O X está indo para frente e para trás. Ele está indo para frente e para trás. E o Y menos 209. Tamanho da tela em Y, 160. Se a posição Y for menor que tal, mude Y para... Ah, não. Não, tá errado. De Y para a posição Y menos tal. Não, eu tô mandando o Y ficar no mesmo lado. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Inverte. Aqui também tem que inverter. Inverter tudo. Inverte. Aí, ó, inverte, era isso, era sinal, olha que coisa. Inverte tudo, né? Se tá aqui, vai pro outro lado, se tá aqui, vai pro outro lado, se tá lá, vai aqui, se tá aqui, vai pra lá, é isso. Aí, é isso, é um erro de lógica aqui, pessoal. Foi uma lógica. Eu podia até resumir esse bloco de código aqui, né? Botar se posição for maior que tal, ou aqui, né? Tal menor que tal aqui, ia ficar um troço grandão aqui, mas ia mudar aqui, porque esses dois fazem a mesma coisa, né? Então eu podia resumir, botar esse ou aqui, botar esse aqui dentro, e esse aqui dentro. Opa, esse aqui dentro. Opa. Eu não vou mexer, gente. Vamos deixar assim.
Vou dar um play de novo aqui, deixa assim, não fica mexendo muito quando está funcionando, tá? Deixa assim, erro no Windows, já, ó. Então eu tenho aqui 2 códigos aqui e tal. Mas é isso, pessoal, já deu o horário aqui, tá? Eu joguei o link ali no Links Fixos no Discord. Não, links para estudo, tem o do projeto que eu fiz. E já lembrando, tá? Tenho... salvar agora aqui. É o link para o meu perfil. Eu espero que todos os meus projetos estejam... eu sou o deus do Scratch. Tá escrito aqui no meu perfil, né? Tem há 5 anos que eu tenho esse perfilzinho aqui. Então aqui eu vou botar aqui o meu perfil no Discord para vocês. Meus projetos... eu tenho que compartilhar o projeto. Tá, depois eu vou compartilhar certinho esses projetos aqui, tá? Meu perfil no Discord. Então, para vocês já... No Scratch, eu já estou confundindo tudo. Tá? Lá vocês podem seguir, e daí quando eu publicar certinho esses projetos, eles vão ficar visíveis para vocês verem, tá? Mas é isso, a aula de hoje é isso. Quem tiver alguma dúvida, só deixar um comentário no Discord lá que eu vou respondendo. E eu já vou sair aqui. Valeu, pessoal.